Que você esteja bem e em paz. Seguindo a nossa abordagem da carta de Paulo aos Efésios, vamos entrar agora no capítulo 4, capítulo que trata da unidade da fé. Nós vimos nos primeiros capítulos Paulo abordando a questão da doutrina da salvação e da unidade da igreja. Na igreja existe a união entre judeus e gentios. E agora, Paulo, ele parece que ele muda sutilmente o tema, né? Ele vai passando da explicação da redenção para o padrão que a redenção deve produzir na vida do remido. Ou seja, ele passa da explicação da doutrina da salvação para abordar o padrão de como o salvo vive, ou como ele deve viver, qual deve ser o padrão de conduta. Para isso nós vamos ler aqui dos versos 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, novamente nós vemos aqui a expressão o prisioneiro no Senhor, né? Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Já vimos aqui que essa carta foi escrita na prisão em Roma, né? Numa de suas prisões, né? Neste momento da sua vida, ele escreve 4 cartas na prisão, e esta é uma delas. E ele usa a expressão aqui, ó, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Este andeis é no sentido de viver, né? É o andar no sentido de viver. Esse termo vai aparecer outras vezes, vai aparecer aqui no capítulo 5 também, no próximo vídeo, algumas vezes, tá? No verso 2, nós vemos que o nosso chamado, ele é para viver de forma tão exemplar que as pessoas, que ninguém possa negar Cristo em nós, ao nos ver. Ninguém possa negar a nossa fé. Então, é viver de forma tão exemplar que ninguém possa negar que somos, de fato, filhos de Deus, por causa da nossa conduta, do nosso modo de viver. Essa deve ser o padrão, né? São algumas qualidades imprescindíveis na vida do cristão, aparece aqui. Com toda a humildade. Nós já vimos aqui que a humildade, o cristão que não tem humildade, ele ainda precisa amadurecer na fé. Mansidão. Então, essa mansidão é no sentido de não ser iracundo, não ser aquela pessoa irosa, aquela pessoa que se irrita com muita facilidade, que está sempre pronto a brigas, discussões, contendas, mas ser uma pessoa tranquila, tá? Não quer dizer que ela não possa se defender ou tudo mais, sim pode, mas ela nunca parte dela o conflito, ela evita o conflito, tá? Longanimidade. Longanimidade é o contrário da precipitação, é não sermos precipitados, não tomarmos decisões precipitadas, tomar cuidado com as palavras para não nos precipitarmos no falar. Às vezes, de impulso, nós falamos alguma coisa que nos faça arrepender depois, ou cause, né, mágoas ou tristeza nas pessoas e tudo. Então, seja tardio a falar, seja longânimo, muitas vezes também para agir. Se tiver que tomar uma decisão um pouco mais séria que vai afetar alguém, se essa decisão for necessária, inevitável, mas que sejamos longânimos, esperando uma mudança de comportamento, tentando sempre uma melhora na situação antes das decisões drásticas, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar, suportando uns aos outros, não é no sentido de tolerarmos uns aos outros, mas é no sentido de dar suporte,
né? Não sei se você já viu nos espetáculos circenses, em circo, fica aquela montanha humana que eles fazem. Fica um homem embaixo, depois sobe um em cada ombro, depois mais dois em cada ombro de cada um e tal, e eles vão subindo, 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 né? E aquele de baixo vai suportando todo mundo que vai subindo. Existe uma técnica, é claro, de equilíbrio que todos devem observar. Esse de baixo é chamado de portô e os de cima são chamados de volantes. Essa é a linguagem técnica que eles usam, né? Esse de baixo, que é chamado de portô, e que os outros vão subindo em cima, é nesse sentido que Paulo está falando. Suportai-vos uns aos outros. Muitas pessoas entendem aqui no sentido de tolerar, ou de aceitar qualquer heresia, qualquer coisa errada que os outros façam e tal. Nesse sentido, não. É no sentido de dar suporte. Quando aquela pessoa está desanimando, quando aquela pessoa manifestar algum tipo de incredulidade, quando aquela pessoa estiver fraca, fragilizada por alguma situação da vida, ou aprendendo ainda da fé cristã e que não entende bem. Então, suportando essas pessoas, tá? Cada um de nós, um suportando o outro. Todos nós precisamos de suportes e todos nós podemos ser suportes para os outros. E aqui chegamos no verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que nós vemos aqui é que essa unidade é uma função atribuída a nós. Por isso que fala, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Então Deus determinou, Deus salvou a cada um de nós com a sua graça, né? Cada salvo, cada eleito com a sua graça. Isso não veio de nós, é dom de Deus. Estávamos mortos em delitos e pecados. E formou a sua igreja, criou as boas obras para que andássemos nelas, como vimos já Efésios 1, 2, né? Vimos também no capítulo 3 a união, juntou os gentios e judeus convertidos nesta igreja, e agora nos dá uma ordem para que nós nos esforcemos diligentemente para preservar esta união. Então Deus uniu os seus eleitos na igreja, e a ordem é para cada um de nós preservarmos esta união. Esta união ela não pode ser desfeita, porque foi Deus que fez. Então a igreja ela tem que manter esta união, e isso depende de cada um de nós. Agora olha só que interessante. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito com letra maiúscula. Se refere ao Espírito Santo, não ao Espírito de cada um de nós, mas ao Espírito Santo. Então esta unidade, ela é de Deus. É a unidade do Espírito Santo. Note que não está no Espírito Santo, mas está tem dono. Então, essa unidade é o dono da igreja, o próprio Deus, Cristo, o Espírito Santo, que nos capacita, né, para cuidarmos de todas essas coisas, inclusive da santificação. Esta unidade tem que ser preservada dele. Isso quer dizer o que na prática? Que esta unidade, ela não é particular. Não é uma unidade de uma tradição religiosa, de uma tradição de um grupo, de um sistema de doutrinas que alguém codificou e elaborou, não. Esta é a unidade da igreja, é do Espírito Santo. Esta unidade ela tem que ser preservada. Ela não pode ser quebrada por questões de tradições denominacionais. Ela não é particular. Ela é do próprio Deus. E aqui ele dá 7 elementos desta unidade. A partir aqui do verso 4, né? Ele vai dar 7 elementos desta unidade. E isso não pode ser quebrado, tá? Compete a nós preservarmos essa unidade. Então, esta unidade ela tem que estar acima de qualquer tradição denominacional. Seja qual for a tradição. Esta unidade ela tem que estar acima. Vamos analisar esta unidade aqui, versos 4 e 5. Há somente um corpo
e um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Esse aqui são os fundamentos da unidade da igreja, para que a igreja seja única, um corpo só, igual, em todos os lugares do mundo. Tá? Então, o espelho, o modelo, nós vemos aí muitas pessoas falam, existe várias denominações, cada um tem a sua teologia, cada um tem a sua interpretação, Isso tudo é um grande erro. Cristo tem uma igreja só. E o padrão de unidade desta igreja é o que está revelado aqui. Tá? Então, todo aquele que toda aquela igreja que é fiel, todo aquele cristão que é fiel, ele vai estar pautado nas Escrituras, na revelação de Deus. Tá? Então, aqui vê, verso 4, há somente um corpo. Então, existe somente uma igreja. Cristo, ele tem somente uma igreja. É só um corpo. Então, não existem várias igrejas de Cristo. Existem várias congregações da mesma igreja. Né? Nós falamos a igreja aqui, a igreja lá, né? A própria, em Apocalipse fala a igreja da Ásia, 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso, a igreja de tal. Todas elas eram uma igreja só. Todas são uma igreja só, desde que se mantenha fiel às Escrituras. Então, se a igreja se manter fiel às Escrituras, ela é uma igreja de Cristo. Se ela se desviar das Escrituras, ela é uma igreja apóstata. Tá? Então, se ela começar a colocar as tradições acima da Escritura, ela quebra a unidade. Então, há um corpo só e um Espírito só. O Espírito Santo, ele não age de forma diferente numa igreja e de outra a outra, ele se manifesta em uma, na outra ele não se manifesta. Nada disso. O Espírito Santo é o que nos santifica e é o que nos capacita a termos uma vida santa, uma vida de fidelidade às Escrituras, de honradez, de conduta, observando as doutrinas bíblicas. Tá? Então esse Espírito não se você der liberdade para ele, ele vai agir de um jeito, se você não der, ele não vai agir de outro. Não, ele é Deus. Certo? Então ele vai agir de forma bíblica, convencendo, capacitando para a pregação do Evangelho, iluminando sobre a palavra já revelada, trazendo esclarecimentos sobre a palavra já revelada. Tá? Então há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só uma esperança, é Cristo. É a salvação por meio de Cristo. A redenção por meio de Cristo. Não existe um outro caminho que leva a Deus que não seja Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O próprio Senhor Jesus diz isso. Tá? Então a esperança da nossa vocação é que no final nós vamos servi-lo conforme as bases bíblicas, com amor, e no final da jornada desta vida, então nós vamos viver eternamente com Ele, no paraíso que Ele tem preparado para nós. Um paraíso de paz, de alegria e delícias, de alegria intensas, né? Onde não haverá mais dor, nem medos, nem traumas, nem preocupações, nem morte. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então essa é a esperança da nossa vocação. E nós queremos alcançar pessoas, nós queremos também que pessoas conheçam isso pelo qual nós somos chamados, né? Nós conquistamos por aquilo que nós também já fomos conquistados. Nós queremos conquistar mais pessoas que sejam agraciadas com essa bênção. E essa paz é tão real que a gente já sente aqui mesmo, neste mundo cheio de turbulências. Tá? Então, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor.
Então o Senhor é Cristo. Não existe apóstolos governando a igreja, não existe ninguém que esteja acima de Cristo no controle e no governo da igreja. O único Senhor a quem servimos é Cristo. E ele se revelou através desta palavra aqui, desta palavra dele. Ele veio no ministério terreno e chamou seus apóstolos, ensinou as doutrinas que eles ensinaram para nós, né? Então nós vemos aqui que há um só Senhor, acima de todos. Então não existe, pela diferença das denominações, não existe assim seguir a direção que alguém mandou de outra denominação alguém mandou seguir outra direção. Não, só existe uma direção, porque só existe um Senhor, que é Cristo. Uma só fé. Então só existe uma fé, irmãos. É a fé que Deus concede para o salvo, para o eleito. A fé para crer nessas palavras, para crer na Escritura. Crer incondicionalmente que Deus se fez um de nós e veio buscar e salvar o perdido. Essa é a nossa fé, essa é a fé cristã. Que Cristo se esvaziou da glória de ser Deus, veio a este mundo em forma de homem, em forma de servo, se humilhou até mesmo a morte de cruz, para buscar e salvar o que estava perdido. Porque não existe remissão de pecados sem o derramamento de sangue. E não existe nenhum sangue puro, em nada, em nenhuma criatura que se conheça, suficiente para pagar esse alto preço que o pecado causou. Então o próprio Deus se fez um de nós, veio aqui, não pecou, para que num sangue puro ele nos comprasse, nos redimisse. Então é um só Senhor e uma só fé. Outro detalhe, um só batismo. Irmãos, não existe base bíblica alguma para rebatizar pessoas, para ficar rebatizando pessoas. Existe um só batismo. Então nós cremos na santidade deste sacramento do batismo. Nós não afirmamos a santificação de todo agente batizador, mas nós afirmamos a santidade do sacramento do batismo. Então, mesmo que o agente batizador não seja, de fato, vamos chamar de santo, né? Que vive a sã doutrina, o sacramento é santo. Se ele observou o sacramento, o batismo cristão, o batismo é santo. O sacramento é santo. Existe um só batismo, então não existe a menor possibilidade de ficarmos rebatizando pessoas. Há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então só existe um Deus que se manifesta nas três pessoas, é um único Deus. Então, esta unidade da nossa fé, esse padrão de unidade da nossa fé, deve estar presente em toda a igreja cristã, seja da denominação que for. Às vezes a igreja tem uma característica, tem um costume, tem isso, aquilo. Esta base elementar aqui do cristianismo, ela tem que estar presente em todas. Senão será impossível haver uma união. Por isso nós devemos preservar, compete a nós, preservarmos esta união. E ele dá então as diretrizes do que deve ser mantido para que a união seja preservada. Então ele dá os 7 elementos: há um só corpo, um só espírito, uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é o Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, tá? Então que nós possamos assim guardar bem guardadinho no nosso coração essa unidade da fé, para nós preservarmos na fé. Não faça distinção. Se você não pode quebrar nenhum desses 7 itens para fazer exceções, tá? Então esses aqui são 7 elementos
da unidade da fé. Agora aqui do verso 7 até o verso 10, vamos dar uma lida aqui. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então Cristo é a plenitude de tudo, tanto do céu, como da terra, como do inferno. Em todos os lugares, ele é Senhor. E ele tem autoridade sobre todas as coisas, tanto no céu, como na terra, como no inferno. Então Cristo, ele terá eternamente essa autoridade sobre todas as coisas, certo? Ele vai restituir ao Pai tudo que ele resgatou aqui, né? E vão reinar, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus que servimos e que reinará, tá? Então ele subiu às alturas e levou cativo todo o cativeiro. Então nós não somos mais escravizados por nenhum tipo de coisa. E nós então vamos perseverando na unidade e na fé. E esse mesmo que subiu aos céus é para encher todas as coisas, tá? Então ele mesmo concedeu os ministérios que fizeram parte e fazem parte da estrutura cristã da igreja que promove esta união dos santos. Vamos analisar esses ministérios. Verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bom, aqui nós vamos o seguinte, algumas coisas interessantes. Nós não temos tempo, então nós vamos ter que falar bem rápido, tá? Ele mesmo concedeu. Então, a pessoa, ela tem que ter o chamado, tem que ter uma vocação, sentir mesmo uma vocação, um chamado. Porque qualquer pessoa que queira usar destes ministérios sem ter essa vocação e esse chamado, das duas uma. Ou essa pessoa cumprirá de forma má o seu ministério, ou ela tentará fazer o melhor e sofrerá, porque muita coisa não vai conseguir, porque é ele que concede. Então é necessário que as pessoas que queiram abraçar os ministérios, pastores, líderes, mestres, né, evangelistas, eles têm que possuir esse chamado, tá? O evangelista que eu digo aqui é um missionário, né? Porque evangelizar, o chamado já existe para toda a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então todos nós temos o chamado para o evangelismo, tá? Agora, esse de evangelista, de ensinar essa doutrina, de ser missionário e isso, aquilo, ele tem que ter o chamado. Esses ministérios, ele mesmo concedeu, já vimos. Então não é o homem que determina quem vai ser pastor, quem vai ser evangelista, não. É o próprio Cristo. E a pessoa tem que demonstrar essa vocação. E ela tem que confirmar essa vocação. Se ela tem de fato essa vocação para pastorear uma igreja, para ser um missionário, então ela tem que ter essa vocação. Ela não pode fazer isso por nenhum outro motivo, nenhum outro interesse, nenhum motivo, nada. Apenas ser vocacionado de fato, tá? Por isso que é importante a igreja observar se aquele que almeja algum desses ministérios, se ele de fato é vocacionado. A igreja tem que examinar ele, para ver se de fato ele é vocacionado para aquilo, tá? Não pode haver precipitação nisso, em ordenar alguém para algum desses ministérios, porque se a pessoa não for vocacionada, ou ela exercerá de má forma esse ministério, ou ela vai sentir o desejo de fazer o melhor e não vai conseguir, simplesmente não vai conseguir, porque não foi chamado. Então ela tem que ter essa vocação. E muitas vezes o caminho ele não é fácil
de traçar, né? Então precisamos muito dessa vocação de Deus que torna as coisas bem mais fáceis. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Aqui não está dizendo que esses ministérios de apóstolos e profetas, que eles são contínuos, que isso está continuando, não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é que o ministério dos profetas e o ministério dos apóstolos foi Cristo que concedeu. Foi ele mesmo que concedeu. Assim como ele concede de evangelistas, de pastores e mestres. Então não está aqui nesse versículo. Muitas pessoas pegam esse versículo aqui de forma isolada para defender que existem ainda profetas hoje, né? Aqueles profetas de ofício, onde Deus dá novas revelações para ele, ou então apóstolos. Os apóstolos, eles têm poder de lançar doutrina, né? E baseado nisso aqui não. Aqui não está dizendo que isso continua. Está dizendo que foi Cristo que concedeu, né? Então, veja que, inclusive, o termo, embora alguns desses ministérios estejam no presente, o termo está no passado. Ele concedeu. Foi ele que concedeu. Tá? Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Esses dois ministérios, eles já não existem mais. Porque os profetas receberam a revelação do Antigo Testamento e os apóstolos receberam a revelação do Novo Testamento e codificaram a revelação que os profetas haviam recebido no Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala de profetizar, hoje em dia o profetizar é pregar sobre a Bíblia, a palavra já revelada, isso é profetizar, né? Não é, trazer vidência, prever futuro, trazer novas revelações, fazer adivinhações. Não, não é isso. É pregar sobre a palavra já revelada. Agora, o Espírito Santo, a cada pessoa que ouvir essa palavra de profecia verdadeira, que é pregar a palavra, o Espírito Santo vai falar na mente e coração de cada ouvinte, de um jeito, e essa pessoa vai entender dentro do problema da situação atual que ele vive hoje. Então não há necessidade de novas revelações, tá? Então esses dois ministérios, os profetas do Antigo Testamento, os profetas de ofício, e os apóstolos do Novo Testamento, são dois ministérios que já cumpriram o seu papel, porque as escrituras já estão completas. O ministério deles era receber a revelação de Deus, e eles já receberam e já cumpriram as escrituras. Depois vem evangelistas, pastores e mestres. Normalmente, pastores e mestres se fundem no mesmo ministério. Mas existe uma pequena diferença. Todo pastor, ele tem que ser mestre também. Ele tem que saber ensinar. Se o pastor não sabe ensinar, ele não pode ser pastor, né? Mas nem todo mestre é pastor. Precisa saber pastorear uma igreja. Ele pode ser um professor, né? Alguém que dê aula sobre alguma matéria, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, alguma doutrina que seja bíblica, ou até mesmo sobre a Bíblia inteira, tudo, né? Um pastor talvez, né, de aulas eclesiásticas e tudo mais, tá bom? Por que existe esse ministério, pastores e mestres? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que é maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, tá? Então os pastores, a principal função dos pastores e mestres é o aperfeiçoamento dos santos. É por isso que tem que ensiná-los. É por isso que tem que fazer discípulos, ensinando os discípulos, né? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a principal função do pastor é ensinar a sã doutrina, pastores e mestres, tá? Para que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então os pastores e mestres, eles têm por obrigação
se informarem, pesquisarem, estudarem a sã doutrina, a doutrina 100% bíblica, e ensinar para as pessoas, para que essas pessoas não sejam levados por todo o vento de doutrina e nem permaneçam como meninos na fé. Eles precisam amadurecer, né? Por isso que eles vão aprender questão de mansidão, de humildade, longanimidade, e aprender a questão da unidade da fé, que essa fé ela não é particular, ela não é nossa particular, né? Mas ela é universal, da Igreja de Cristo. Mas tem o pilar aqui dos 7 elementos que nós devemos seguir. Então os pastores e mestres, eles são, a principal função é aperfeiçoar os santos no conhecimento da sã doutrina, para que ele não fique menino da fé, levado ao redor por todo o vento de doutrina. E fala que essas doutrinas estranhas são produzidas pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Tá? Então é fácil cair nesse erro se a pessoa não for bem orientada na sã doutrina. Mas seguindo a verdade em amor, ou seja, veja bem, muitas pessoas colocam o amor para cima como pretexto para aceitar qualquer coisa. Não, é seguir a verdade em amor. A verdade é a rocha, né? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos seguindo a verdade em amor, não abrimos mão da verdade. E não podemos usar do amor para maquiar qualquer coisa, tendo aquela placa de eu só estou amando essa pessoa. Não, nós vamos seguir a verdade em amor. Vamos rejeitar o erro, tentar fazer com que a pessoa que estava errada abrace a verdadeira sã doutrina, mas nós não vamos nos afastar da verdade e nem deixar o erro nos contaminar. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Bom, aí nós vamos entrar a respeito da santidade cristã. Como o tempo acabou, né? Eu só vou ler, talvez fazer uma pequena explicação aqui, mas bem rápido. Verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Aqui está falando de mudança de vida, transformação de postura, de atitudes. Que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora a gente não segue mais os nossos próprios pensamentos, a gente segue a sã doutrina, doutrina bíblica. Existe uma progressão aqui daqueles que voluntariamente querem permanecer na ignorância. São obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então o coração vai se tornando duro, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então há uma progressão aí do erro. Primeiro, voluntariamente, a pessoa quer permanecer na ignorância. Quando ela quer permanecer na ignorância voluntariamente, o coração começa a endurecer, ela se torna insensível e se entrega a todo tipo de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido nele, tendes ouvido, e nele fostes instruído. Certo? Muitas pessoas estão sendo instruídas em doutrinas de denominação, mas não na sã doutrina, que é a doutrina bíblica. Segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É uma ilustração. Quando eu me converto, eu tiro a roupa do velho homem, que vivia segundo os próprios pensamentos, o homem exterior, e vem um novo homem. E esse novo homem agora é nova criatura e vai viver não mais segundo a vontade dos pensamentos, mas segundo a sã doutrina. E por fim, vou ler aqui os últimos versículos para nós encerrarmos. Por isso, note a mudança de comportamento que o cristão deve ter para manter a unidade da fé. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira,
nem deis lugar ao diabo. Tá? Irai-vos, você não consegue impedir que você se irrite, mas irai-vos e não pequeis. Então não tome atitude quando estiver irritado, irado. Calma, ore, pense primeiro. Tá? Irai-vos é uma reação humana, mas não pequeis. Nem deis lugar ao diabo. Veja a transformação de vida aqui na prática. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, ou seja, essas coisas que você não pode alimentar de jeito nenhum, nem na sua mente, nem na sua prática, na sua conduta cristã. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Então, para que nós possamos manter essa unidade, temos que manter longe de nós esses elementos aqui. Por isso não aceitamos uma liturgia baseada em gritarias, porque essas coisas têm que estar longe de nós, totalmente longe. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então essas pessoas que estão criando filhos com gritarias, reveja essa situação. Seja mais manso, eduque na sã doutrina. A Bíblia te orienta como educar bem os seus filhos, tá bom? Então vamos ver, para nós terminarmos aqui, vamos ver a mudança na prática nesses elementos. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E cumprindo assim, agindo assim, e mantendo os 7 elementos da fé, nós vamos manter a unidade da igreja. Há somente um corpo, um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até o próximo vídeo, estaremos analisando, se Deus quiser, Efésios 5. Deus te abençoe.